No mês de conscientização sobre o autismo, lei sancionada pela Prefeitura prevê laudo por tempo indeterminado para diagnóstico do transtorno. A medida aprovada aqui no Legislativo busca garantir mais qualidade de vida, conforto e dignidade para quem tem o transtorno do espectro autista e seus familiares, que muitas vezes encontram dificuldades para revalidar o exame. No extremo sul da capital gaúcha, um projeto tem transformado vidas pelo esporte. E o nome faz um trocadilho entre o tradicional torneio de tênis de Wimbledon e o bairro Belém Novo, onde fica localizada a sede da organização. A missão do Embeledor, ela não fala em tênis, ela fala em sonho. Então o nosso trabalho aqui é permitir que essas crianças, primeiro elas possam sonhar, que elas tenham o direito de sonhar e depois ajudá-las a se desenvolver naquilo que elas sonham em ser. Uma referência histórica e cultural na região do 4º Distrito. Um espaço que congrega elementos do passado e do presente com foco no empreendedorismo social. Não à toa chama Vila Flores, então a gente faz uma analogia que foi um cultivo, assim, né? Uma semente que foi plantada e essas pessoas, tanto em entorno, as pessoas que trouxeram seus trabalhos para cá e que fazem isso em parceria, né? Abril também é o mês de atenção a uma doença silenciosa e muito perigosa. E a cor vermelha diz respeito à prevenção e combate à hipertensão arterial. No Rio Grande do Sul, aproximadamente 50% dos gaúchos com mais de 50 anos têm hipertensão, ou também chamado pressão alta. Tudo isso a partir de agora, aqui no Acontece em Porto Alegre. Fique com a gente! Olá, está no ar o Acontece em Porto Alegre, a sua revista semanal de informação, variedade, serviço e cultura da TV Câmara. Abril é um mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. E na abertura do programa, no quadro Legislativo em Movimento, vamos falar de uma proposta aprovada aqui no Parlamento Municipal e que agora é lei, pois a matéria foi sancionada pela Prefeitura da capital. Com isso, o laudo que atesta autismo e síndrome de Down passa a ter validade por tempo indeterminado. Reportagem do Felipe Laude explica como essa medida vai impactar positivamente a vida de quem convive com o transtorno. Confira. Segundo esta terapeuta ocupacional que atende crianças e adolescentes com autismo, antes da lei sancionada pela Prefeitura, pais e responsáveis precisavam voltar ao médico de 6 em 6 meses para comprovar o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Quando a família vai via particular, é um custo que ela tem. A gente sabe que não é uma coisa tão acessível, né? Então, assim, a cada 6 meses ela tinha aquele custo ali. Se é uma família que vai pelo SUS, ela não consegue a cada 6 meses. Tá? Tem pessoas há anos esperando ainda para um primeiro, né, contato com o neuropediatra, enfim. Então, realmente, inviabilizava. E pensando também em questões de plano de saúde, a criança às vezes estava em tratamento, aí eles pedem a renovação, se tu não fornece o tratamento, ele é suspenso, até que tenha a renovação de novo. Então, realmente, vai facilitar muito tendo essa continuidade, né? Não precisar renovar algo que, né, não precisa ser renovado. Agora, o município de Porto Alegre não poderá recusar o laudo médico pericial que ateste o autismo ou a síndrome de Down em razão da data do exame. O projeto de lei que valida o laudo indeterminado foi aprovado em fevereiro aqui no Legislativo. A proposta foi assinada pelos vereadores Cláudio Janta, do Solidariedade, Comandante Nádia, do Partido Progressista e Pablo Melo, do MDB. A intenção da proposta é dar mais conforto e dignidade para os autistas e seus familiares. Ele é um documento que ajuda a acessar benefícios assistenciais e previdenciários. E o laudo agora sendo permanente facilita a vida dessas pessoas e seus familiares. Então essa é a importância. E como a carteira, para identificando o espectro,
a pessoa com transtorno de espectro autista ainda não foi regulamentada em Porto Alegre, o laudo serve muitas vezes de documento. Então, Porto Alegre consolida uma legislação que serve de exemplo para o Estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil. A nova legislação entrou em vigor junto com outra notícia, bastante aguardada pelas famílias com crianças autistas. Foi divulgada a data oficial de inauguração do CERTA, o Centro de Referência do Transtorno Autista de Porto Alegre. O anúncio foi feito pelo coordenador do centro durante reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente do Legislativo. A previsão é que dia 5 de maio as portas estejam abertas, nós estamos vendo com a regulação, já veio o número do nosso CNES, nós já temos um Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, nós já tivemos 2 reuniões com a regulação, vamos ter mais algumas reuniões para pelo menos fazer o CNCE, que são as primeiras consultas que vão vir da rede, nós vamos ter 2 regulações, uma da saúde, outra da educação especial, que o comitê gestor está já trabalhando esses detalhes. O imóvel localizado na Avenida Bento Gonçalves atenderá cerca de 300 crianças, de 0 a 12 anos, com diagnóstico de autismo. O centro terá 45 profissionais, pelo menos 26 na área da saúde. Para utilizar o espaço, a criança deve ser encaminhada pelas equipes especializadas em saúde da criança e adolescentes ou por escolas conveniadas com o município. Durante o programa TV Câmara Entrevista, o vereador Cláudio Janta comemorou a iniciativa. O CERTA foi uma proposta de lei assinada por ele e aprovada em maio do ano passado. O centro ser um centro laudável, né? Não sei se é essa palavra, mas é um centro que vai dar o diagnóstico para essa mãe. Esse diagnóstico é definitivo, né? Definitivo. Então ela vai ter esse laudo e mediante esse laudo, muitas vezes ela pode ir atrás, daqui a pouco, mediante o laudo, a própria empresa pode custear algumas das terapias, o plano de saúde, porque até o plano de saúde exige o laudo, né? Exatamente. Não vai conseguir nada, laudo é fundamental. Tiver o laudo. E nós vamos ter assistentes sociais trabalhando com as mães para que elas saibam como recorrer aos recursos da sociedade, recursos judiciais, porque existem os recursos aí, né? Mas os pais precisam ser orientados. Nós vamos ter todo um serviço social também voltado para essa área. Importante essa área. Na primeira semana de abril, a presidente da ONG Angelina Luz, que presta acolhimento e assistência para os autistas e familiares, ocupou o espaço da Tribuna Popular durante sessão plenária. Érica Della Vecchia pediu apoio dos parlamentares para políticas públicas mais efetivas em Porto Alegre. Nossa lei federal, ela não tem 10 dias, ela não tem 10 meses, ela tem 10 anos. E como é que a capital gaúcha não tem acolhimento para as mães? Como é que a capital gaúcha não tem intervenção terapeuta digna para os autistas? A gente sabe que não é acessível ainda, né? Infelizmente, a gente vê muito mais crianças fora das terapias do que nas terapias, né? Outro contexto bastante importante que a gente ainda não consegue ver as crianças inseridas é na escola. Né? Então, assim, por falta de monitor especializado muitas vezes, escolas negando matrícula, tanto escola pública quanto escola particular. Bom, olha só, a Secretaria Municipal de Educação, a respeito da matéria que acabamos de exibir, nos encaminhou uma nota que diz o seguinte, abre aspas, nossa rede conta hoje com aproximadamente 3.600 alunos de educação especial. Essa é uma área prioritária que requer atenção, compromisso e investimentos em estrutura e recursos humanos. Infelizmente, enfrentamos limitações de recursos e estamos trabalhando com responsabilidade para suprir essa demanda o mais breve possível. Segue a nota. Estamos correndo para viabilizar um programa de inclusão com novos profissionais que darão um importante apoio em sala de aula. A SMED segue à disposição e reafirma o compromisso de oferecer um ensino público de qualidade e equidade atualizado às novas metodologias com inovação, tecnologia, valorização dos professores, diálogo constante com a comunidade escolar e que garanta o desenvolvimento e a inclusão social das crianças de Porto Alegre. Fecha aspas, é o que diz a Secretaria Municipal de Educação. Por parte do Centro de Referência do Transtorno do Espectro Autista, o CERTA manda a seguinte informação sobre o acolhimento de familiares. O centro terá um grupo de pais. Haverá acolhimento e acompanhamento
em terapia de grupo junto com os pais das crianças lá atendidas. Muito bem, feitos os esclarecimentos devidos em relação à matéria que acabamos de exibir. E lembrando também que o CERTA, o Centro de Referência do Transtorno do Espectro Autista aqui de Porto Alegre, abrirá as suas portas no dia 5 de maio. Muito bem, a gente mostra agora no quadro Cidadania em Pauta uma iniciativa que tem transformado a vida de muitas pessoas. E o nome, olha só, do projeto, o nome do projeto faz um trocadilho bem bacana e criativo, referente ao bairro onde as atividades acontecem no extremo sul da capital e também faz referência, né, ao mais antigo torneio de tênis do mundo. Tá aí, ficou curioso? Então, bora conhecer essa organização social que faz do esporte um instrumento de educação e inclusão. Criado no início dos anos 2000, o objetivo desse projeto é promover a inclusão social de crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social. Além da promoção do esporte, a proposta busca oferecer atividades culturais, pedagógicas e socioemocionais. Cinema, yoga, meditação, língua estrangeira, laboratórios de aprendizagem e grupos de psicologia também estão entre os trabalhos desenvolvidos pela entidade. A missão do Embelendou, ela não fala em tênis, ela fala em sonho. Então o nosso trabalho aqui é permitir que essas crianças, primeiro, elas possam sonhar, que elas tenham o direito de sonhar e depois ajudá-las a se desenvolver naquilo que elas sonham em ser. Então assim, se aquela criança hoje é chefe de uma família e a família está bem, ela sendo caixa de supermercado, enfim, tendo qualquer profissão, mas ela consegue encaminhar bem a sua família, ser um exemplo e ajudar na sociedade, na mudança da sociedade, a gente sabe que atingiu o nosso objetivo. O projeto se chama Wimbledon. O nome é uma espécie de trocadilho entre o famoso e tradicional torneio de tênis de Wimbledon e o bairro Belém Novo, onde fica localizada a sede da organização. Hoje, mais de 30 pessoas trabalham na entidade, 13 são funcionários e os demais são todos voluntários. Atualmente, cerca de 200 jovens participam do projeto. Todos eles são alunos de colégios públicos ou bolsistas de escolas privadas da capital gaúcha. Por aqui, praticar o tênis é apenas mais uma etapa ou um set na evolução da vida de cada um deles. Não sabia como que era o projeto. Daí, quando eu entrei, eu me apeguei ao projeto, o projeto virou minha família. Até os 18 anos vai ser muito importante esse projeto na minha vida. E também, sem o projeto, não teria muitos benefícios que eu tenho hoje. Assim como o Solismar, que joga tênis desde 2018, a Caroline também participa do projeto. A ideia foi da mãe, mas 3 anos depois, o tênis acabou virando a paixão dessa adolescente. E o tênis eu descobri que tu tem que praticar a honestidade e também tu pode ter empatia com o seu adversário. E eu descobri que o tênis pratica muita honestidade e a empatia com o próximo. A Jalesca também faz parte da história do Embelendon. Lá atrás, ainda em 2004, ela entrou como aluna do projeto. Hoje, essa educadora física é funcionária da organização. Eu sempre falo, não consigo ver a Jalesca sem estar aqui, porque eu entrei muito nova, então participar do projeto e estar ligada com o tênis, todos os valores que o tênis traz, de tolerância, de empatia, de saber perder, de saber ganhar, de lidar com as frustrações o tempo inteiro, tu acaba remetendo isso para a tua vida. Sempre vai ter altos e baixos, barreiras que tu vai ter que enfrentar, assim como no jogo, assim como num set, num game que tem dentro do tênis, Para se manter, o projeto encaminha parcerias com empresas privadas e recebe doações de diversos setores da sociedade. Para ajudar, basta entrar em contato pelo número 51 3242 5637 ou pelo e-mail wimbelendon@wimbelendon.com.br. Existem várias formas da pessoa poder participar doando, enfim, doação através de destinação de imposto de renda, pelo FUNCREANça aqui de Porto Alegre, que é a lei do Fundo da Infância e Adolescência, ou seja, pessoa jurídica pode destinar 1% do seu imposto, pessoa física 6%, ou seja, é um dinheiro que tu ia pagar de qualquer forma, mas que tu pode dizer, não, este valor eu quero que vá para o Embelendon. Tu pode doar de forma direta, tu pode doar material, tu pode doar o seu tempo sendo voluntário, participando dos nossos eventos, enfim.
Todas essas informações tu encontra no nosso site, que é oembelendon.com.br, redes sociais, @oembelendon em todas as redes. Ali a gente costuma ter um trabalho bem forte de estar informando o que a gente faz aqui e informando a forma que as pessoas podem nos ajudar. A minha vida inteira eu levei o esporte como ferramenta, assim, né, como esse fio condutor, de saber que eu tinha que estar bem na escola para poder participar do projeto, estar bem na escola para poder jogar os torneios, que era uma coisa que eu gostava, me dedicar na faculdade, porque eu sabia que me formar na faculdade ia me dar um emprego legal. Então tudo isso foi fazendo parte, né? Foi ajudando a construir a Jalesca, que é hoje com 27 anos, né? São 20 anos do projeto, quanto tempo mais pretende ficar? Não tem. Eu tento sair, mas eles não me deixam. As atividades acontecem sempre no contraturno escolar. Entre segunda e sexta-feira, os alunos recebem almoço e lanche diariamente. Na zona sul da capital, o Oembelendon atende crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos de idade. Todos eles são encaminhados após uma avaliação do CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social da Prefeitura de Porto Alegre. Desde a fundação, 23 anos atrás, mais de 1.000 crianças já passaram pelo projeto. Muito bacana, né? Muito legal, né? E o trocadilho é sensacional, o Oembelendon, né? Então fica aí também a dica, né, para você procurar o projeto nas redes sociais, né? @Oembelendon. Então todas as redes sociais com esse nome aí, @Oembelendon. E o mais bacana também é que, como falou ali o coordenador do projeto, né, que além do esporte, ou mais do que o esporte, né, o projeto ele fomenta, né, estimula o sonho, né, das crianças e adolescentes que por ali passam, né? Então o esporte é o fio condutor, né, de toda esse caminho que as crianças vão trilhar, seja seguindo no esporte ou em outras áreas, né, que elas escolherem aí, mas tendo como a sementinha ali plantada, né, na formação, né, da cidadania. Então tá aí, @Oembelendon, procure lá nas redes sociais para você seguir também e também, se for o caso, né, se voluntariar para participar desse projeto e ajudar a criançada por lá. Tem muito talento, né, muito talento por lá também no tênis, né, vocês viram aqui nas imagens, muito bacana o projeto. Muito bem, olha só, se tem uma região na capital gaúcha que tem passado por muitas transformações, com a perspectiva de se reafirmar como destaque em inovação na cidade, esse local, sem dúvida nenhuma, é o 4º distrito na zona norte aqui da cidade. E para quem circula por lá, é quase impossível não perceber um prédio que chama a atenção pelo colorido da arte na fachada e também no seu interior. Há 10 anos, o Vila Flores é uma referência quando se fala de cultura, educação e empreendedorismo social. Unir moradia, comércio e serviço. Esse era o objetivo de Joseph Lutzenberger. Em 1928, o arquiteto alemão foi o responsável por planejar 3 prédios e um pátio interno na zona que hoje conhecemos como 4º Distrito. Essa parte da cidade é formada por bairros como Floresta, São Geraldo e o Navegantes. Diferentemente de outros imóveis da mesma época, o complexo segue um tipo de construção chamado casas de aluguel, caracterizado por apartamentos de diversos tamanhos e configurações. Lutzenberger se preocupou com a socialização entre os moradores. Por isso, as varandas são voltadas para o interior do edifício, o que contraria as tradicionais sacadas para a rua. O arquiteto também projetou um armazém que ligava a rua e o pátio, fazendo do espaço uma pequena vila em meio à cidade. No início do século XX, Porto Alegre estava em pleno desenvolvimento urbano. Daqui era possível ouvir os ruídos das indústrias recém-chegadas. Quase 100 anos depois, o pátio continua sendo o coração do complexo. Há 10 anos, esta área faz parte do Vila Flores, um centro de cultura, educação e empreendedorismo social. É uma criação que é feita a partir dos olhares de Porto Alegre, das pessoas que trabalham, nos produtores culturais, das pessoas que começaram a propor coisa para cá, morar, trabalhar. Uma troca, um diálogo sempre com a vizinhança muito importante, né? Então isso é uma construção bastante enraizada nesse local, né? Não à toa chama Vila Flores, então a gente faz uma
uma analogia que foi um cultivo, assim, né? Uma semente que foi plantada e essas pessoas, tanto em entorno, as pessoas que trouxeram seus trabalhos para cá e que fazem isso em parceria, né? Quando Lutzenberger projetou essas residências, mal imaginava que um século depois o local ganharia outros ares e novos frequentadores. A Fernanda, por exemplo, é responsável por um ateliê de gravura e está no Vila Flores desde 2019. A Vila tem toda uma proposta, né, de integração extra e intramuros, né? Então a gente funciona como comunidade interna, mas também funciona para a comunidade externa e vice-versa, né? A comunidade também vem para dentro do Vila, e isso é um diferencial muito importante. Como artista, como professora, mas principalmente como pessoa, sabe? Assim, é realmente uma coisa que faz diferença, estar aqui ou estar num outro ateliê, em outro lugar, né? A aluna de Fernanda, Séfora, se mudou de Minas Gerais ao se aposentar. Agora ela se dedica a atividades artísticas e artesanais aqui na capital gaúcha. Hoje eu faço praticamente todas as oportunidades de curso que oferece e sou regularmente matriculada no curso de litografia e esse ano vamos começar o curso de aquarela também. Sempre como aluna, mas aproveitando todas as oportunidades que o Tulipa e a Fernanda oferecem. Aqui é um grupo muito bacana, me sinto em casa, não só do acolhimento, mas também do crescimento espiritual, cultural, é muito bacana. Essa relação aqui é muito boa, faz a minha vida mais colorida, com certeza. A fusão entre passado e presente pode ser encontrada em vários pontos do Vila Flores. O Galpão do Zé leva este nome em homenagem ao arquiteto responsável pela obra. Em outros tempos, esta área funcionava como mecânica e fábrica de ladrilhos. Hoje serve como sala de dança, yoga e capoeira. A gente tem o miolo, que é a entrada do Vila Flores, onde tem uma pequena loja colaborativa, tem um café, um espaço de chegada, de acolhimento. Esse pátio, que é um espaço de convivência também, né, onde as pessoas cruzam os olhares, trocam ideias, discutem as ideias, né, convivem. E os espaços privativos que são nos apartamentos, onde tem espaços de trabalho e espaços de residência, né? Então isso tudo é um complexo multiuso. Através dessas atividades, o Vila Flores colabora com a memória coletiva e contribui para a preservação do patrimônio local. Apesar de ser um espaço privado, a visitação é aberta ao público e gratuita. Esse lugar tão especial funciona de terça a sábado, das 10h30 da manhã às 6h30 da tarde. Não deixe de conferir. Belas imagens, né? Não deixe de conferir aqui, repetir, né, o que a Vitória Urbani disse, né, quando foi lá fazer a matéria e deixou o recado aqui no final. Não deixe de conferir o Vila Flores, lá no 4º Distrito, Zona Norte da capital gaúcha. Vamos agora para o nosso quadro das cores e causas. Bom, além do Abril Azul, que já fizemos referência aqui no início do programa, o mês também contempla uma outra campanha identificada pela cor vermelha. A repórter Vanessa Schmidt vai nos explicar do que se trata. Olá, Vanessa! Olá, Clayton. Hoje nós falamos sobre uma doença silenciosa e muito perigosa. Abril Vermelho é o mês de prevenção e combate à hipertensão arterial. E para falarmos sobre essa doença que é popularmente chamada de pressão alta, nós conversamos com o médico Luiz Beck da Silva, que é vice-presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Afinal, você sabe o que é hipertensão? É uma situação extremamente comum, né, que se caracteriza por um aumento gradativo das pressões arteriais medidas, né, no braço dos pacientes com esfigmomanômetro. A gente pode medir a pressão e ela é decorrente, em geral, de uma fisiopatologia que envolve os rins, né? Os nossos rins, em determinado momento da vida, começam a se proteger fazendo um aumento de retenção de sal, de sódio,
né? E esse aumento de retenção de sódio gera um aumento da pressão arterial. E a hipertensão é uma doença muito mais comum do que deveria ser. De acordo com dados do Ministério da Saúde, nos últimos 15 anos, o número de pessoas hipertensas aumentou em quase 4%. No Rio Grande do Sul, aproximadamente 50% dos gaúchos com mais de 50 anos têm hipertensão, ou também chamado pressão alta, né? Então, é algo extremamente comum. Se a gente pensar numa população acima de 50 anos, é mais chance de que aquela pessoa tenha hipertensão do que não tenha, né? Então, é extremamente, ainda no nosso meio, pouco tratado, pouco atendido pelo nosso sistema de saúde, e ainda das pessoas que são atendidas, pouco controlado, né? Então, isso gera um real problema de saúde pública no nosso meio e é responsável por mais de 50% das doenças cardiovasculares no nosso meio e no mundo. De acordo com o médico cardiologista, o sódio é o principal vilão. Algo que não deve ser controlado apenas durante o mês Abril Vermelho, mas a vida toda. Afinal, ninguém quer ser hipertenso, não é mesmo? O sódio é uma palavrinha que todo mundo tem que saber, é o sal de cozinha, mas o sal nos rótulos, no supermercado, ele está escrito como sódio. Não é todo mundo que sabe isso, mas em quase todos os rótulos, pelo menos dos produtos industrializados, em algum local do rótulo diz a quantidade de sódio. E nós devemos, sim, optar pelos produtos que têm menor quantidade de sódio, desde água mineral, desde os queijos, desde tudo, bolachas, tudo tem sódio. E, na verdade, os alimentos muito ricos em sódio, eles não devem ser a base da nossa alimentação, devem ser, no máximo, eventuais. E, de acordo com os especialistas, os cuidados com a hipertensão devem ser contínuos, o que vão garantir qualidade e maior expectativa de vida. Ao tratar essa hipertensão, a gente diminui esse risco. Então, a gente tira esse risco do paciente. Esse risco é totalmente calculável. A gente diz assim, olha, o senhor tem tanta chance de ter um infarto por cada 10 anos, ou de ter um AVC por cada período de 10 anos. A gente trata a pressão e esse risco cai pela metade. Então, é algo que está nas mãos, o tratamento não é caro, são remédios, na maioria dos remédios são disponíveis de graça pelo sistema público, e mesmo quando não se obtém de graça, são de baixo custo, mas o que realmente precisa é um pouco de educação das pessoas, porque precisa tomar uma medicação todos os dias sem sentir nada. Então, Clayton, prevenção é sempre muito importante. Por isso devemos falar sobre Abril Vermelho, o mês de prevenção e combate à hipertensão arterial. Volto ao estúdio com você. Tá certo, obrigado, Vanessa. Olha o risco daquele salzinho, né, que parece inocente, né? Vamos dar mais uma salgadinha aqui, né? Já viu o que acontece, né? O médico falou aqui, ó, 50% da população gaúcha, especialmente ali o pessoal na faixa dos 50 anos, tem hipertensão arterial. Então é aquela questão, né? Vamos dar uma maneirada, né? O salzinho aquele, vamos deixar ele mais de lado, procurar outros temperos que dão um gostinho na comida ali, porque o resultado pode ser fatal muitas vezes, né? Complicado, né? Risco de AVC, então tem que fazer a prevenção, tem que fazer exercício físico, tem que aferir a pressão constantemente para ter um controle ali, para ter uma vida mais saudável e tranquila. Então, vamos dar uma segurada no salzinho aí. Então, todo mês aqui no Acontece em Porto Alegre tem uma questão importante, né, para a gente refletir nas campanhas de cores e causas. Bom, o Acontece de hoje em Porto Alegre, o Acontece de hoje em Porto Alegre, porque tudo acontece em Porto Alegre e a gente traz aqui para você no programa, né? Então, o que acontece em Porto Alegre vai ficando por aqui. Nossas redes sociais estão à disposição para que você possa acompanhar também o trabalho do Legislativo. Acesse o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre e, para fechar, fique agora com as imagens do Wimbledon, projeto que utiliza o esporte, no caso o tênis, né, como instrumento de cidadania. Eu me despeço. Tchau, tchau.